Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. É muita alegria, né, poder compartilhar desse momento especial que nós estamos vivendo. Ministrar a palavra de Deus, ser boca de Deus para a vida de vocês. Amém? Hoje eu vou ministrar uma palavra, vai tocar em algumas áreas das nossas vidas. Tenho certeza que vai despertar algumas áreas da sua vida, vai fazer você entender algumas coisas que você está vivendo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Verso de número 31. Números capítulo 11, verso de número 31. Tenho certeza que nós vamos conseguir derrubar essa potestade, né? Que rege talvez essa cidade. Amém? Não viemos aqui à toa não, irmãos, amém? Viemos em uma missão, quem crê? Estamos aqui em uma missão. Nós cremos que nós vamos cumprir ela. Números 11, 31 diz assim: então soprou um vento. Repete-se comigo, um vento. Isso. Fala assim comigo, do Senhor. Fala assim, não é do diabo. Fala, é do Senhor. Isso. Soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. E levantou-se o povo todo aquele dia e a noite, e o outro dia, e recolheram as cordonizes. E o que menos recolheu, teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Amém? Amém? Hoje eu vou pregar sobre os 4 ventos de Deus. Repita-se comigo, os 4 ventos de Deus. Isso. Esse vento que eu vou falar agora é sobre o vento da providência de Deus. Vou falar sobre o vento da providência, o vento da mudança, o vento da vida e o vento do cumprimento. Amém? O vento da providência. Se você for ler o texto, eu fiz você repetir de propósito que o vento é do Senhor. Amém? E o vento é do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele traz uma providência que Israel estava precisando para aqueles dias. Era uma providência em que o povo estava necessitando. Então Deus, ele soprou esse vento, mudou a rota das cordonizes para eles poderem ser alimentados naquele momento. Então entenda que foi dito aqui de uma forma tremenda pelo apóstolo. Deus, ele faz isso, irmãos, segundo a nossa entrega a Deus, o nosso coração. Deus, ele faz soprar um vento, que é o vento da providência, para que Deus possa mudar a rota de algumas coisas, para que a providência se achegue à sua casa. Mas tudo isso só acontece se o seu coração estiver deitado a Deus, ao altar, ao reino de Deus. Então Deus vê a necessidade do seu coração e fala assim: não, preciso soprar esse vento para mudar algumas coisas, para que meu filho ou minha filha possa ser abençoada nesta área, neste momento, nesse trabalho, nesse projeto. Amém? Então eu creio que o primeiro vento vai ser soprado sobre a tua vida, que é o vento da providência de Deus. Então esse vento vai bater para mudar algumas coisas de lugar. Amém? Ele vai mudar algumas coisas, algumas coisas que era para ser para algumas pessoas, talvez vai chegar para você. Deus vai bater esse vento e falar assim: não, abençoe aquele ali, não promova aquele ali, não levante aquele ali. Por quê? Porque o vento de Deus vai bater e vai virar para você. Amém? Quem recebe esse primeiro vento, que é o vento da providência? Recebe aí em nome de Jesus. Olha só, esse vento, ele não só te abençoa. A Bíblia fala assim que o vento, que as cordonizes abençoou todo o arraial. Então presta atenção, a bênção não será somente para você. Olha para o seu irmão e fala assim: não vai ser só para você não. Fala assim: você ouviu a palavra que foi dita agora? Fala para ele. Fala para ele: você ouviu a palavra que foi dita agora há pouco? Então não vai ser só para você.
A bênção vai ser, o vento vai bater e não vai alcançar só você, vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua igreja. Amém? Então quando o vento sopra, não é só para abençoar você, querido. Entenda isso, quando Deus permitir que você seja promovido no seu trabalho, não é para você ganhar mais dinheiro, para você ter um carro melhor, não. Com certeza Deus já quer atingir outras pessoas através da bênção que Ele está te dando. Amém? A primeira vez que eu vim aqui, né, vim com o Tom. Aí nós estacionamos atrás de um carrão ali, né? Aí o Tom falou assim, não pastor, o senhor vai ter um carro desse aí, ó. Eu falei, quanto custa um carro desse aí? Ele falou, acho que uns 200 mil. Eu falei, se eu tenho um carro desse, Deus me mata, irmão. Se eu tenho um carro de 200 mil, Deus me mata. Não é só pelo IPVA não, é porque é uma ruindade, irmão. Tem um carro de 200 mil. O de 50 vai me levar na mesma coisa que o de 200 me leva, sim ou não? Então eu não preciso ter um carro de 200, de 50 está ótimo. Ele vai me levar para onde for. Amém? Então a gente precisa ter essa noção. Se Deus me der um carro de 200, eu vendo na hora, irmão. Eu mando o guincho buscar, já leva direto já para a concessionária para vender. Porque eu não preciso de um carro de 200 mil. Amém? Entende isso? Então, quando Deus te der algo muito grande, não é só para você. Olhe para o lado. Olhe para o outro. Amém? Faz igual o apóstolo falou. Chega lá e fala assim, ó, está precisando, está faltando quanto aí? Amém? Vai ter um teatro aqui, sim ou não? Vai ter custo, irmão, para ter o teatro, sim ou não? Vai ter ou não vai, Dani, custo? Vai ter ou não vai, Gabriel? Muitos custos. Então vai lá e pergunta, e aí, está precisando do quê? Amém? Porque nós cremos que esse teatro vai ganhar muitas almas para Jesus, quem crê? Famílias, pessoas vão ser atraídas para esse lugar através dessa ferramenta, irmãos. Então entenda isso, Deus está te dando algo, Deus vai te dar algo para você compartilhar isso que Deus te dá. Amém? É a mesma coisa que quando a gente recebe a unção, a gente não recebe para nós. A gente precisa compartilhar isso, colocar a mão sobre as pessoas, compartilhar daquilo que Deus nos deu. Amém? Vamos lá, segundo vento. Repete-se comigo, vento da mudança. E aí, está preparado para o vento da mudança de Deus na sua vida? Vamos lá, Êxodo 14, rápido. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 21. Êxodo capítulo 14, verso 21, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém? Aqui nesse mar, que é o mar Vermelho, ele retrata uma divisão aqui de Israel, de duas etapas diferentes de Israel. Amém? Depois do mar começou uma nova fase para Israel. Antes do mar eles estavam sendo perseguidos, amém, pelos seus inimigos. Depois do mar começou um novo tempo para Israel. Então existe um tempo antes da travessia, um tempo pós-travessia. Amém? Então no meio dessa travessia aí houve uma mudança para Israel. Deus mudou a estação de Israel. Amém? Então esse vento, que é o vento da mudança, é o vento que muda a estação na sua vida, na sua história. Então quando esse vento bate, é para mudar algumas coisas na sua vida. Primeiro, a estação de Israel foi mudada. Segundo, esse vento aqui é o mesmo vento citado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que eu vou falar já já. É o vento oriental. E no vento de Atos dos Apóstolos capítulo 2, para vocês que já sabem, o apóstolo já pregou muitas vezes sobre isso, a plataforma do trono de Deus desce sobre Atos capítulo 2 para que o Espírito Santo fosse para a igreja. Então essa mesma plataforma desceu aqui na travessia do Mar Vermelho. Por quê? Porque foi Deus que abriu o mar de lá para cá. Sim ou não? Então a plataforma do trono desce e Deus vai lá e abre o mar para que o povo possa passar. Então entenda isso, no segundo vento, que é o vento da mudança, não é ninguém que vai vir até você, não é o seu patrão que vai vir até você, não é o seu pastor que vai vir até você, é o próprio Deus que descerá para mudar a situação da sua vida.
Então ele desce. Quando Deus desce ali, e Moisés toca aqui no mar, e Deus desce, Deus abre o mar de lá para cá. Deus vem ao encontro de Moisés. Por quê? Porque quando você resolve a fazer aquilo que Deus quer para a tua vida, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para a tua vida, não é você que faz as coisas, é Deus que resolve vir ao teu encontro. Ele vem já abrindo o caminho, para que tudo aquilo que impeça você de caminhar por esse novo e vivo caminho que Ele está abrindo, Ele vai abrir, Ele vai fazer. Então Ele vem ao encontro de Moisés. Olha só que lindo. Vamos lá, Salmo 77, rápido, para você ver que eu não estou mentindo. Salmo 77, verso 16, olha só isso aqui, irmãos. Salmo 77, verso 16: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Olha só, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribobar do teu trovão ecoou as redondezas, e os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobriram as tuas pegadas. Olha só isso, Deus abriu o mar e não deixou nenhum vestígio lá, sim ou não? Olha só isso, irmão. Porque eu sei, olha o verso 20: o teu povo tu conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então o próprio Deus veio, desceu, abriu o caminho. Aí Deus vem, pega na mão de Moisés e fala assim: agora nós vamos juntos andar por esse caminho. Pegou? Agora vamos lá. Lá no Egito, o que o povo de Israel fazia? Quem sabe? Amassava barro, sim ou não? Sim ou não? Eles amassavam barro. Esse era o serviço de Israel lá. Agora vamos lá, abrir o mar. Quando se abre o mar, debaixo do mar tem o quê? Barro, sim ou não? Então olha só, qual era a diferença de amassar barro para Faraó e agora amassar barro no meio do mar? Pergunte para mim, qual é a diferença? Lá no Egito você está debaixo do governo de Faraó, mas só que dentro do mar você está debaixo do governo de Deus. Pegou? Por isso que é diferente quando você serve a Deus. Você pode trabalhar na mesma empresa, a mão de obra não muda, o que muda é o governo. Pegou? Então não importa o que você faz, o importa é quem está governando o que você faz. Por isso que é importante você ser um dizimista e ofertante. Por quê? Você coloca o seu dinheiro debaixo do governo de Deus. Amém, querido? Então olha só, eles estão amassando barro lá, e segundo a Bíblia diz assim que Faraó intensificou o serviço do povo de Deus antes de eles saírem. Amém? Intensificou o serviço. Eles amassavam barro, mas os soldados amassavam barro? Os soldados lá de Faraó amassavam barro? Não. Então quando o povo entra no mar, eles sabiam fazer o quê? Caminhar no meio do barro, eles sabiam caminhar. Quando os soldados caíram no mar, o que aconteceu? Eles escorregaram, caíram. Cavalo caindo para lá, homem caindo para cá. Mas o povo sabia caminhar. Então presta atenção, não reclame do momento de amassar barro. Não reclame do teu momento de você estiver amassando barro, não importa, é só um treinamento. Pegou um treinamento, porque você vai passar diante do mar, e esse mar que você vai passar, que vai mudar a sua estação do outro lado, você precisa aprender a andar no barro. Olha para o seu irmão e fala assim: aprenda a andar no barro e não reclama. Fala para ele assim: aprenda a comer ovo e não reclama. Delícia, olha aí.
Então entenda um tempo do ovo e o tempo da picanha, amém? Existe tempo para tudo, irmão. Sabe por quê? Talvez Deus, se você aprenda a comer ovo hoje, porque Deus vai te enviar para uma missão, e lá só tem ovo. Aí você vai ter que fazer omelete, ovo batido, cozido, fazer todo tipo de ovo que você imaginar. Mas eu não gosto, então continua do outro lado lá, servindo a Faraó. Você quer que Deus mude a sua estação? Aprenda a amassar barro. Amém? Entenda o seu tempo de amassar barro. O barro de hoje. Isso é muito sério, irmão. Presta atenção. O barro que você está amassando hoje é o mesmo barro que vai te promover amanhã. É igual nós aqui, nós estamos fazendo o quê? Estamos amassando barro, irmão. Vai ter dias que vai ter só 3, 4 para pregar, mas vai pregar do mesmo jeito. Porque eu conheço o apóstolo, ele prega. Quantas vezes eu vi ele dando aula para 2, 3? Nós estávamos na aula, sim ou não? 2, 3, e ele dava com a glória, com a graça e o mesmo ímpeto que dava para a sala cheia. Então não vai ser diferente, vamos continuar amassando barro. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, que Deus vai resolver descer. Só 2 entendeu. Deus vai resolver descer. O dia que Deus resolver descer e abrir o caminho, é só você sair correndo, irmão. É só você caminhar por esse caminho, porque do outro lado está te esperando um novo tempo, está te esperando uma nova história lá do outro lado. Tem algumas pessoas aqui que Deus está abrindo esse caminho para você hoje. Amém? Não pare, não reclame. Vamos lá. O vento da vida. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 6, diz assim: E porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso em seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Existem várias etapas aqui de Ezequiel, dá para nós só ministrar em Ezequiel. Existem várias etapas. Primeiro, ossos sequíssimos, sim ou não? Ele profetizou primeiro sobre os ossos, cresceu o corpo, mas não tinha espírito. Aí ele vai à segunda etapa, ele profetiza o espírito, sim ou não? Vamos lá. Ele profetizou primeiro para o corpo, para os ossos. E o texto fala assim, que osso procura o seu? Ele ouviu um ruído, e osso batendo em osso, sim ou não? Ossos falam de estruturas. Amém? Para que Deus faça, para que Deus reconstrua algo na sua vida, você precisa primeiro trabalhar as bases, as estruturas. Firma as estruturas primeiro para que Deus possa construir. Amém? Então o osso bate no seu osso. Mas o que eu achei importante é que tudo estava construído, menos o espírito. Estava lá o corpo, mas não tinha espírito, João. Olha só isso. Um cenário caótico. Um cenário totalmente tenebroso. Imagine você dentro
de um lugar onde só tem morto e um monte de osso. Cenário terrível, irmão. E ele está lá no meio daquele cenário. Tinha corpo lá depois que ele profetizou, mas não tinha vida. E é aqui que eu quero falar. Você tem casa, mas não tem lar. Você tem uma pessoa, mas você não tem um casamento. Você tem uma empresa, mas ela não anda. Você tem um projeto, mas ele nunca sai do papel. Isso é teu corpo, mas não teu espírito. Você tem um emprego, mas você não tem um trabalho. Qual a diferença de emprego e de trabalho? O emprego é um lugar onde você só busca a sua remuneração. O trabalho não, é um lugar onde você tem objetivos, onde você tem sonhos. Pegou? Então a sua casa vai parar de ser casa, vai ser lar a partir de hoje. Amém? Não vai ter só uma estrutura, ela vai ter vida. Você não vai ter só uma pessoa do seu lado para você dormir, para você ir para a cama, não. Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter um companheiro que vai te ajudar. Você vai ter uma pessoa que vai estar junto com você nos seus projetos. Amém, querido? Isso é você profetizar vida sobre uma estrutura. Não adianta ter uma estrutura e não ter vida de Deus lá. Quando eu falo vida, eu não falo essa vida que nós temos aqui, esse fôlego. Eu estou falando a vida que Jesus falou. Vocês vão ter vida. É a que todo mundo tem. Aí ele fala a segunda. Vida em... Essa é a vida dele. Vida todo mundo tem. Agora a vida em abundância é só para aquele que serve a Ele de verdade. E é essa vida que eu quero que você experimente, querido. A real experiência com Deus é você experimentar a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Não tem como você ver sem antes provar. Saia da teoria, saia da estrutura e vem para o prático. Amém? Vem para o prático. Venha viver a sua vida. Venha ser uma mensagem ambulante. Imagine pessoas querem vir para esse lugar, não porque você pregou para elas, mas porque ela olha a sua vida. Eles falam assim, cara, como é que esse cara é? Esse cara é diferenciado. A vida dele é diferente, eu preciso... o que você faz, cara? Você é diferente. Ah, não, eu congrego, eu sou servo de Deus. Onde, que igreja você é? Eu vou lá na sua igreja. Não porque você pregou para ele, mas a sua vida é uma mensagem viva. Amém? Cartas vivas. Paulo falou sobre isso, homens e mulheres que são cartas vivas. Eu creio que a partir de hoje, sabe aquele seu projeto que você tem há muito tempo? Você tem há muito tempo esse projeto, mas parece que nunca ele vai. Eu profetizo em nome de Jesus. Levanta sua mão se você acredita. Eu profetizo em nome de Jesus que ele vai sair da gaveta. Ele vai sair da sua mente. Amém? Ele vai sair do seu coração. Ele vai sair de você. Ele vai ser compartilhado com outras pessoas. Outras pessoas serão incendiadas pelo seu projeto. Em nome de Jesus Cristo. E vai ter vida. Ele não vai ficar no papel. Você vai ver ele sendo executado diante dos seus olhos. Pegou? Oh, glória. Aí tem alguns que falam assim, mas parece, a bispo falou isso no começo, aqui quando ela pegou. Parece que Deus perdeu o controle, sim ou não? Não, Ele não perdeu o controle. Quando a gente fala assim, Deus, tome o controle, a gente está dizendo assim, o Senhor perdeu o controle, tome o controle de novo. Deus nunca perdeu o controle. Uzias morreu. Sabe o que Deus fez questão de mostrar para Isaías? Que ele continuava no trono. Isaías estava quase se descabelando, porque morreu aquele ao qual era o espelho, o tio dele e tudo mais, morreu. Aí Deus falou assim, vou te mostrar o trono, porque eu continuo no controle. Não é porque aconteceu alguma coisa ruim na sua vida que Deus perdeu o controle.
Ele continua sentado num alto e sublime trono. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus continua no controle. Fala assim para ele: Deus continua no seu trono. Amém? Lá em Apocalipse fala assim que ele tem as 7 estrelas nas suas mãos. E ele tem os 7 candeeiros diante dele, que é as 7 igrejas e os líderes dessa igreja. Está nas mãos dele, amém? Está no controle dele a igreja ainda. Por que você acha que nós fomos movimentados pelo Espírito para cá? Porque está no controle dele. Ele falou assim: não, alguém precisa fazer diferença naquela região. Eu vou levantar uns doidos que têm coragem de enfrentar os principados e potestades nas regiões celestiais. Alguns que não têm medo do diabo, não têm medo do inferno, não deve nada para ninguém, que ama a vida, que vai lá na porta do inferno, chuta ela, vai lá pegar a pessoa, tira ela de lá, tira ela desde o esterco do monturo, e faz ela sentar entre príncipes e princesas. Esse é o meu Deus. Tem uns doidos aí, então vamos pegar eles. Essa região precisa, é pontual, é agora, é emergencial. Entenda, querido, os movimentos de Deus. Deus não te leva para um lugar à toa, será pontual, emergencial. Ele vai te usar lá. Eu nunca ando com o meu tablet, mas hoje eu falei assim: eu vou levar. Não sabia que ia pregar, o apóstolo me avisou agora. Mas o Espírito de Deus mandou trazer, porque ele sabia que eu ia pregar. Então é pontual a sua ida para qualquer lugar. Amém? E o quarto vento, vamos lá. O vento do cumprimento. É esse vento que a gente vai entrar, irmão. Chega de apenas ouvir a promessa. Nós vamos viver um tempo de cumprimento de promessa, irmão. Nós vamos entrar nesse vento agora de cumprimento. Quem crê nisso? Quem tem promessa? A partir de hoje você vai ter cumprimento delas. Esse vento vai soprar sobre a sua casa. Amém? Esse vento vai soprar sobre a tua vida, querido. Em nome de Jesus Cristo, aquela promessa que você ouviu há 10 anos, há 15, há 20 anos atrás, você vai entrar nesse vento de cumprimento, você vai começar a viver os cumprimentos de Deus na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Atos capítulo 2, vamos lá. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se, irmãos, puxa, você era para dar glória a Deus já. Está escrito o que aí? Ao cumprir-se, vamos lá, essa aqui, para ver se vocês entram na história. Um pouquinho antes, o que eles estavam fazendo? Um pouquinho antes de Atos capítulo 2, o que eles estavam fazendo? Todos juntos? Orando, sim ou não? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos num culto de orar. Um pouquinho antes de Atos capítulo 2 aí, ao cumprir-se, eles estavam orando juntos. A oração deles era unânime, o mesmo propósito, o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo pedido. Aí o verso capítulo 2 vira, o verso 1 fala assim: ao cumprir-se, o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Já pegou, alguém já pegou já. De repente veio do céu um som, como um vento, impetuoso e veemente, e encheu toda aquela casa em que estavam assentados. Olha só isso. Primeiro é o cumprimento de Deus na sua vida. Segundo, repete assim comigo: o cumprimento será de repente. Amém? Você vai estar lá na sua vida normal, na sua terça-feira, de repente você recebe a ligação. Cumpriu. Só 2 entendeu lá, 2, 3, olha lá, 4 entendeu. Você vai estar lá no seu serviço normal, de boa lá. De repente o telefone vai tocar, o patrão vai chamar. Lembra aquela promoção que você tanto sonhava?
O patrão vai chamar e falar assim, vem para minha sala, o seu coração vai gelar e falar assim, fui mandado embora. Não vai ser não, ele vai falar assim, vem aqui rapaz, eu vou te subir de cargo. Lembra aquele cargo que eu te prometi há 2 anos atrás? Vai subir agora, olha aí, ó. Assina aqui, ó, que vai subir. Eu vou assinar a sua carteira, vai subir o seu salário, você vai subir de cargo. Aí um recebeu. Aí eu também recebo, olha lá. Só porque a patroa está ali, todo mundo fala, eu recebo, olha lá. É fácil, né? E é fácil, irmão. Eu recebo. O apóstolo falou que não pode mais subir de cargo. Se ele subir de cargo, ele vai para a glória. Ele não pode mais subir de cargo. Não tem mais coisa. Ainda não pode ir. E como eu disse, presta atenção, como eu disse, o mesmo vento de Êxodo capítulo 14 é o mesmo vento de Atos capítulo 2. Quem desceu em Êxodo 14? Quem foi? Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quem desceu? Então quem vai descer para cumprir a promessa não vai ser ninguém. Vai ser ele pessoalmente. Você vai sentir ele. Você vai saber que é ele. Ele chegou. Quando ele chega, o ambiente muda, irmão. Quando ele chega, você fala assim, vixe, agora o negócio mudou. Amém? Sobe aquele arrupio, né? Como diz os sergipanos, arrupio. E fala assim, mudou o ambiente, porque ele chegou. Então Deus fez questão de descer para cumprir essa promessa. Porque Jesus falou assim, ó, ficai em Santo André, até que do alto sejam revestidos de poder. E o mais lindo de todos, o que foi? O Espírito Santo foi dado à igreja, sim ou não? Este foi o selo do cumprimento, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo desceu para autenticar aquilo que Deus havia cumprido. Amém? Então é o Espírito Santo que estará junto com você, selando o que Deus está cumprindo. Porque não adianta Deus cumprir e você não está com o Espírito Santo, porque você não vai desfrutar do cumprimento. Você vai falar no começo, uau, vai passar um mês, você vai falar, nossa. Tem gente que sonha, ora para ter a casa própria, sim ou não? Aí ganha a casa própria, no primeiro mês, uau, passou um mês, já era, começa a reclamar da casa. Ele não consegue desfrutar do cumprimento que Deus fez na vida dele. Ele sonha em pregar a palavra, ele prega, daqui a pouco quando ele é convidado de novo, ele nega. Cumpriu na vida dele, aí ele não consegue usufruir do cumprimento. Você acredita que tem pessoas que Deus cumpre e ele não consegue usufruir, porque falta o selo? Pregar, todo mundo prega, mas eu quero ver você pregar com o Espírito Santo, é diferente. O Espírito Santo não emociona ninguém, o Espírito Santo transforma alguém. Pregador sem o Espírito Santo emociona, agora pregador com o Espírito Santo transforma, levanta, tira o pecador do lamaçal do pecado, leva ele e mostra para ele a preciosa luz de Cristo. Essa é a diferença de você estar com o Espírito no cumprimento e sem o Espírito. Amém, queridos? Se coloque de pé.